Boa tarde, pessoal. Eu vou estar falando um pouquinho sobre o sistema elétrico dos motores. E o meu grupo é composto por mim, Bruna, e pela Franciele Simplício. Dando uma introdução, o sistema elétrico ele é responsável por alimentar os componentes elétricos, obviamente. Como os faróis, luz de freio, por exemplo, nos carros, os limpa-vidros, toda a parte elétrica, esse sistema é responsável, o painel, entre outros. Esse sistema é composto principalmente pelo alternador e a bateria. O alternador ele é uma das peças principais desse sistema. Falando um pouco das funções, o sistema elétrico ele é responsável ele tem a função de gerar, armazenar, converter e liberar a energia elétrica para o funcionamento do veículo, seja um carro, uma moto, um trator, um caminhão. Esse sistema que vai liberar a energia e aí que o seu veículo vai começar a funcionar. Ele controla a iluminação, como eu disse, os faróis, toda essa parte elétrica é ele que vai comandar. Nos motores do ciclo Otto, o que acontece? Ele produz uma centelha, ele produz tipo uma faísca, digamos assim, que vai para combustão. Então, do ciclo Otto, ele acaba participando do processo de combustão. Já nos motores do ciclo diesel, ele não faz parte, ele é à parte, ele não está ali no meio, na hora da combustão. Falando mais sobre a função... Vela, então, do ciclo diesel, o que ocorre? O sistema elétrico ele só é organizado, construído pelos elementos bateria, motor de partida e o alternador para fazer a recarga da bateria. Nesse caso, para o funcionamento do motor em si, o alternador, veja que ele é um componente para fazer o reabastecimento de cargas da bateria. Mas ele não pertence ao sistema elétrico como função elementar, como sistema auxiliar. Se não houvesse alternador em qualquer motor, o motor continuaria funcionando. Por isso, o alternador é um componente suplementar no sistema elétrico. Ele não é vital para o funcionamento. Quem é vital é a bateria. Se a bateria não tiver com carga, aí sim é importante o alternador. Veja, o alternador é importantíssimo, principalmente no motor de ciclo Otto, que vai depender da formação do calor através da centelha gerada pela vela. Mas nos motores do ciclo diesel, se eu tiver uma bateria com carga, eu não preciso de alternador. É óbvio que ao longo do tempo essa carga vai ser desgastada e eu vou precisar fazer a recarga dela, mas então eu quero focar que assim, em suma, né, os componentes elementares do circuito elétrico do motor de ciclo diesel é bateria, motor de partida, que eu estou apontando agora, e chave, que é que eu vou girar lá para fazer a partida do motor. Muitas vezes em alguns equipamentos mais antigos, diesel, por exemplo, ônibus muito antigo, trator muito antigo, a partida do motor do ciclo diesel é por um botão. Por quê? Porque depois que eu aciono, faz o funcionamento do motor de partida, que a gente vai ver logo na seguida, o motor de partida deixa de operar, pronto, eu não preciso mais da chave. E como é que eu desligo esses motores então? Ora, os motores do ciclo diesel eles não são desligados em função do corte do circuito elétrico, eles são desligados em função do corte do ciclo do diesel. O motor para de receber alimentação de diesel e o motor do ciclo diesel para de funcionar. Diferente do motor do ciclo Otto, que a gente vai e vira a chave e aí cessa o fornecimento de energia elétrica para a vela. Não é? Então, no caso do motor do ciclo diesel, são só esses elementos. Simples assim. É somente para dar partida no funcionamento do motor. Então, ele tem a função de acionar o motor de partida. Já vamos falar um pouquinho mais, mas o motor de partida ele é o primeiro a ser ligado. Então é esse sistema aí que vai
ligar o motor de partida. Iluminação, sinalização do trator. Nos tratores mais modernos, os mais chiques, eles também são, esse sistema também auxilia na tração auxiliar, ele também está ali presente na tração auxiliar. Na tomada de potência, nos variadores de torque, controladores e entre outros. Então esse sistema está ali no meio deles. Além de dar suporte para os sistemas automatizados de monitoramento, ele também é muito importante para a agricultura de precisão, porque é por ele que você vai mapear, é por ele que tudo na agricultura de precisão, esse sistema é extremamente importante. Os principais componentes eu coloquei aqui, que são a bateria, o gerador, o regulador de voltagem, o motor de partida, a caixa de fusíveis, iluminação e indicadores de painel. Aqui nós temos uma foto de uma bateria, do alternador, que seria o gerador, do motor de partida, do regulador de voltagem, da caixa de fusíveis e os indicadores de painéis. O indicador de painéis é aquelas... quando você liga a seta, fica piscando, essas coisinhas. Essa foto aqui é de um trator mais simples. Esses mais chiques, mais caros, eles têm um painel equipado e, como eu disse, para a agricultura de precisão, você já vai ter ali todo o sistema operando e ajudando na agricultura de precisão. O primeiro componente, né, que nós vamos estar falando é do alternador. O que é o alternador? Ele, no meu ver, assim, ele é a principal peça, porque sem ele não teria como esse sistema funcionar. Ele, a partir do momento que você liga o seu carro para você poder andar longas distâncias, seu trator funcionar, você precisa acionar o alternador. Ele quem vai gerar a energia elétrica. Como ele faz isso? Ele vai pegar, ele vai começar a girar, rodar, e aí o que vai acontecer? Ele vai pegar a energia mecânica que o trator vai estar fazendo e transformar em energia elétrica. Essa peça está ligada ao motor principal através de uma correia. Então, o motor vai dar ali a energia mecânica e ele vai começar a trabalhar e transformar em energia elétrica. Alternadores são o carro-chefe da indústria de geração de energia. Eles são capazes de gerar energia CA em uma frequência especificada. Também são chamados de geradores síncronos. A eletricidade é produzida em alternadores por indução eletromagnética. Para gerar eletricidade em uma bobina, a bobina deve girar em relação ao fluxo magnético ou um fluxo magnético deve girar em relação à bobina. No caso do alternador, a última abordagem é usada. As bobinas do rotor e da armadura são as duas partes principais de um alternador. O rotor produz um fluxo magnético giratório. As bobinas da armadura são estacionárias e com fluxo magnético rotativo associado ao rotor que induz eletricidade nas bobinas da armadura. O tipo de rotor mostrado aqui é conhecido como rotor de polo saliente. Para obter uma melhor visão de seu funcionamento, vamos considerar um rotor com apenas 4 polos. As bobinas do rotor são excitadas com uma fonte de alimentação CC. O campo magnético produzido em torno disso seria como mostrado. O rotor é feito para girar por um motor principal. Isso faz com que o fluxo do rotor também gire junto com ele na mesma velocidade. Esse fluxo magnético giratório agora cruza as bobinas da armadura, que são encaixadas ao redor do rotor. Isso irá gerar um EMF alternado ao longo do enrolamento. Aqui está uma visão mais lenta da integração do estator do rotor.
Para este sistema de 4 polos, quando o rotor gira, a meia revolução induzida por EMF leva um ciclo completo. Pode ser facilmente estabelecido que a frequência da EMF induzida, a velocidade do rotor e o número de polos estão conectados através da seguinte relação. É claro, a partir desta relação, que a frequência da eletricidade produzida é sincronizada com a velocidade de rotação mecânica. Para produzir corrente trifásica AC, mais 2 bobinas de armadura com 120 graus de diferença de fase com a principal são colocadas no enrolamento do estator. Geralmente, uma extremidade dessas 3 bobinas é conectada em estrela e a eletricidade trifásica é retirada das outras extremidades. Fica claro a partir desta equação que, para produzir eletricidade de 60 Hz, um rotor de 4 polos deve funcionar na RPM correspondente. Uma RPM muito grande irá induzir uma força centrífuga tremenda nos polos do rotor e pode falhar mecanicamente com o tempo. Assim, os rotores de polo saliente geralmente têm 10 a 20 polos, o que exige menor rotação. Ou rotores de polo saliente são usados quando o motor principal gira em uma RPM relativamente mais baixa. O núcleo do polo é usado para transferir efetivamente o fluxo magnético e ele é feito com uma lâmina de aço bastante espessa. Essa lâmina isolada reduz a perda de energia devido à formação de correntes parasitas. O enrolamento da armadura do sistema de 3 fases e 12 polos é mostrado aqui. O núcleo do estator é usado para melhorar a transferência do fluxo magnético. A corrente CC é fornecida ao rotor por meio de um par de anéis coletores. A corrente CC é fornecida por uma fonte externa ou por um pequeno gerador CC instalado no mesmo motor principal. Esses alternadores são chamados de autoexcitados. Com a variação do gerador de carga, a tensão de saída do terminal irá variar. É desejado manter a tensão do terminal em um limite especificado. Um regulador automático de tensão ajuda a fazer isso. A regulação da tensão pode ser facilmente alcançada controlando a corrente de campo. Se a tensão do terminal estiver abaixo do limite desejado, o AVR aumenta a corrente de campo e, portanto, a intensidade do campo. Isso resultará em um aumento na tensão do terminal. Se a tensão do terminal estiver alta, o inverso é feito. Nos apoie no patreon.com para que possamos dublar todos os nossos vídeos que estão em inglês. Obrigado! A bateria. A bateria, a principal função dela é armazenar toda a energia que sai do alternador. Ela vai armazenando. E a bateria tem algumas, a maioria das baterias aguenta uma voltagem de 12 volts, tem uns tratores maiores e outras baterias que até 24 volts ela suporta essa voltagem. Outra coisa, existe 2 tipos de bateria, a com manutenção e a sem manutenção. Como assim? A sem manutenção você vai rodar, vai andar, por exemplo, com o seu carro, e você não vai ter que fazer uma manutenção nela, colocar alguma coisa, enfim. Já com manutenção, seria aquele tipo de bateria que você precisa abrir a tampa dela e dentro você vai colocar uma solução de água destilada com ácido sulfúrico. Essas baterias, essa solução vocês vão encontrar normalmente em postos de gasolinas, mas elas são as baterias mais antigas, porém existe essa diferença entre as baterias. Aqui estão os componentes da bateria, é aqui que vai ficar armazenado a energia gerada pelo alternador. O motor de partida.
Para que serve o motor de partida, o motor de arranque? Ele que vai dar o primeiro impulso para ligar o motor principal. Quando você liga o seu carro, você não liga, o seu carro não liga direto o motor principal. Ele vai acionar primeiramente o motor de arranque. Ele é um motor elétrico, né? Ele precisa da energia que sai da bateria para poder ligar e acioná-lo. Ele que vai fazer com que o motor principal saia da inércia. Então o motor principal precisa do auxílio de outro motor para poder funcionar, para ligar. Basicamente ele é o motor de partida, como diz, de arranque. O primeiro impulso é desse motor para poder ligar o principal. E aqui temos uma fotinho de como funciona o motor de partida ou de arranque. Nenhum dos dois é errado falar, tá? Vamos pegar esse exemplo do motor de partida da animação aqui da Mali. O motor de partida ele é alimentado com 12 volts pela bateria. Ele é um motor elétrico que dá os primeiros giros do motor a combustão. Quando você dá a partida no motor, ele encaixa essa primeira engrenagem, a engrenagem maior, que chamamos de volante do motor. E assim ele auxilia o motor sair da inércia e entrar nos primeiros giros ali do processo da combustão. Observe que o peão retorna após não haver mais a necessidade do motor de partida. Isso acontece rapidamente nos primeiros momentos de funcionamento do motor. A gente vai falar um pouquinho sobre o regulador de voltagem. O que é o regulador de voltagem? Como o nome diz, né, ele vai regular a quantidade de voltagem que sai do alternador e vai para a bateria. Porque se não tivesse ele, sairia uma quantidade de energia ou muito alta ou muito baixa, muitas vezes muito alta, e ia acabar danificando a bateria, queimando, estragando, e aí você ia ter que comprar outra peça. Então, o regulador, ele vai, se uma bateria aguenta só 12 volts, então só vai chegar até a bateria 12 volts. Então, essa peça é muito importante para manter o funcionamento da bateria, porque sem ele, muito possivelmente, a bateria estragar. E aí você ia ter que investir numa peça, que uma bateria não é barata, então você ia ter que investir numa bateria por causa de não ter essa peça. Agora a gente vai ver mais ou menos o funcionamento desse sistema. Primeiramente, o alternador vai pegar, né, vai transformar a energia mecânica em energia elétrica e vai passar pelo regulador de voltagem, e ali no regulador vai ir uma quantidade X. Por exemplo, se sua bateria aguenta 12 volts, vai ir 12 volts para sua bateria. E ali na bateria essa energia vai ficar armazenada. Aí logo após a chave de ignição, após sair do alternador, a chave de ignição irá liberar a energia da bateria. E aí da bateria, da chave de ignição, como liberou, ela vai para a bobina. A bobina, ela vai fazer o processo de transformar a baixa tensão, né, a baixa voltagem, em uma voltagem numa tensão maior. E da bobina vai sair com mais tensão, e da bobina vai para o distribuidor. Como o nome diz, ele vai distribuir essa energia para as velas. E como acontece lá nas velas, num tempo que, dependendo do seu automóvel, do seu trator, enfim, vai soltar uma quantidade de energia no tempo que o motor que ele precisa. Nos motores do ciclo Otto, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma centelha, e essa centelha vai ajudar na combustão e no funcionamento desse motor. Nos motores a diesel, ele não acontece esse processo. E aqui temos, né, sai da bateria, né, tem o alternador da bateria,
vai para a chave de ignição, que vai liberar toda a energia e assim vai indo para o resto dos componentes. Eu quero falar um pouquinho também sobre a manutenção dos tratores. Existem 3 tipos, né? O primeiro tipo é a manutenção preventiva, ou seja, você faz antes do trator da máquina apresentar algum problema. E a manutenção é muito importante fazer para você sempre estar ali por dentro de como está o funcionamento da sua máquina, para você não ter que, às vezes, pode acarretar de você ter que comprar um maquinário novo, então é muito dinheiro. A manutenção corretiva, ela já acontece ali quando há alguma falha. Enfim, em algum sistema, em alguma coisa, estragou e aí você já vai ter que, né, consertar algo. E também tem a manutenção preditiva. Esse tipo de manutenção, ele é feito de acordo com o desempenho do maquinário que você tem e com a recomendação dos fabricantes. Então, se você comprou, sei lá, uma máquina da John Deere, então o fabricante diz para você fazer uma manutenção de tanto em tanto tempo. Então, ali você vai seguir, essa manutenção você vai seguir o que o fabricante disse e conforme vai o desempenho e o uso do seu maquinário. Um tipo assim que mais investem, que é melhor, é no tipo manutenção preventiva, porque você pode economizar até 50% no que você iria gastar. Porque quando já está estragado, né, você tem que comprar uma peça nova e todo mundo sabe que não é muito barato. E fazer a manutenção corretamente, você garante também que o seu maquinário vai durar muito mais tempo. Então, esse foi um pouco do trabalho. Particularmente, o sistema elétrico ele é extremamente importante, tanto na manutenção quanto em várias partes. Ele facilita muito na hora do trabalho e ele é importante para dar o suporte dos sistemas automatizados de monitoramento e também para a agricultura de precisão, porque é muito mais fácil, né? Você vai ter uma estimativa, você vai ter um cuidado maior na hora de usar o seu maquinário e saber o que você está fazendo. Então, esse é o nosso trabalho. Obrigada.